Bancada Parlamentar com Otávio Rebelo da Costa e Jorge Costa Rosa. Bem, muito boa noite. Está então aberta a sessão parlamentar. Hoje vai ser uma sessão um bocadinho mais interessante do que a última, porque finalmente temos um convidado, será o nosso primeiro convidado. Antes de apresentar o nosso convidado, teremos naturalmente de fazer a eleição do presidente e do deputado, o que significa que eu estou a fazer esta apresentação preliminar porque fui o presidente na última bancada. Precisamente. Já tenho aqui a moeda na minha posse. Portanto, força. Pelo que, Jorge, pergunto, cara ou coroa? Cara. E escolhi a coroa, pá, como bom monárquico. Como bom monárquico, não, eu escolho cara desta vez. Cara? Cara. Coroa. Portanto, Não ganho uma eleição. eu sou o presidente. Seja muito bem-vindo, senhor deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como está? Apresentar então o nosso ilustríssimo convidado, que é advogado, político, colunista, ex-secretário de Estado, notável do CDS e prémio Arco-Íris da ILGA, e hoje deputado não inscrito na bancada parlamentar. Se posso fazer também uma nota pessoal, é um herói meu pessoal, um tipo subejamente conhecido e bem parecido, Adolfo Mesquita Nunes, bem-vindo à bancada parlamentar. Olá, obrigado pelo vosso convite para estar aqui a Nós é que lamentar. agradecemos a tua Bem-vindo, presença nesta Adolfo, lamentável obrigado. bancada. Portanto, neste sentido, a primeira pergunta que vamos fazer, que é uma pergunta que vai ser recorrente nesta bancada, será, Sr. Deputado não inscrito, o que é que achou lamentável nesta semana? Esta semana tem-se somado várias notícias que mostram a péssima gestão do ano letivo que este governo tem feito. O que significa, do meu ponto de vista, que o Estado abandonou a escola pública, abandonou os alunos, sobretudo os alunos mais vulneráveis. Isto é, para mim, uma falha no mais importante elevador social que nós temos, que é a escola. E deixar crianças ao abandono, ou deixar crianças sem o apoio necessário para, nestes tempos pandémicos, por falta de gestão e de previsão, não poderem ter aulas e não poderem ter aulas em condições, eu acho que é uma enorme falha que temos muito que lamentar. E também lamento a circunstância de isto gerar pouca indignação. Porque se estivéssemos a falar de uma aula de educação sexual numa escola em Trás-os-Montes, tínhamos manifestos, manifestações e tínhamos os partidos aos berros. Isto que é um tiro de canhão no elevador social que a escola devia merecer muito mais. Infelizmente, são notas de rodapé, o que não significa que os partidos não tenham falado no Parlamento. A Ana Rita Bessa tem falado no Parlamento, aliás, até tem escrito vários artigos sobre esse assunto. Mas enfim, não vemos, do ponto de vista político, isto se tenha transformado numa prioridade, como deveria ter sido. Então o Sr. Deputado acha que as prioridades estão um bocadinho trocadas no que toca para a direita nesta matéria? Para a direita e para a esquerda, porque se nós olharmos para aquilo que tem sido as indignações na área da educação, que andam normalmente ou à volta de carreiras, ou à volta das questões remuneratórias e das avaliações dos professores, ou, no caso mais à direita, da questão dos colégios privados ou das aulas de educação para a cidadania, quer de um lado, quer do outro, as indignações são sempre mais ruidosas e com maior empenho e maior ênfase do que aquilo que se tem visto sobre esta matéria, que me parece que é muito mais grave porque compromete as oportunidades dos miúdos e das crianças e sobretudo as mais vulneráveis, que não têm famílias que são capazes, que não sejam capazes de suprir esta falta, não é? Portanto, não é só à direita. É evidente, acaba por depois haver também um gap, não é? Neste tempo em que as aulas não foram presenciais e as que não existiram, não é? Que este tempo depois não é recuperável. É isso. E tem-se vindo a alastrar ainda por cima. É a inexistência dos computadores, é a inexistência de aulas de recuperação, é mandar as crianças para casa durante 15 dias de um dia para o outro, sem ter qualquer outro mecanismo para acompanhar as crianças e que a escola pudesse ter algumas aulas de compensação ou pudesse ter atividades letivas ou o que quer que seja. Enfim, e há vários colunistas que se têm escrito sobre isto, à esquerda e à direita. Olha, o Daniel Oliveira à esquerda tem falado bastante sobre isso, a Susana Peralta tem falado sobre isso, o Alexandre Homem Cristo, mais da nossa área, tem falado sobre isso, mas tem sido pouca a indignação e acho que isso é de lamentar. É lamentável, sim, É senhor. lamentável, Sr. Deputado, é lamentável. Sr. Deputado, já que estávamos a falar de escola e de livros, o Sr. Deputado também escreveu um livro, não é? A Grande Escolha, e eu gostava que me falasse um pouco desse livro. Para quem é que ele se dirige, do que é que ele fala, para quem não conhece o livro.
O Otávio está já aqui a fazer uma declaração de interesses que não leu o livro, não é? Eu não li, eu estou a ler o livro. Bom, Atenção. acho que faz sentido. Estou a ler acho o que faz sentido que o possas ler. O livro chama-se A Grande Escolha, está publicado pela Dom Quixote, saiu em novembro do ano passado e já está na 3ª edição, o que para mim foi uma boa surpresa. E o livro é uma defesa da economia de mercado e da globalização e procura demonstrar que é o maior instrumento de progresso que a humanidade alguma vez já conheceu. E, portanto, a primeira parte do livro é explicar isso mesmo, com indicadores, com factos, com números, porque é que vivemos muito melhor do que vivíamos antes e porque é que vivemos muito melhor do que pensamos, mas depois reconhece a existência de muitos desafios para as nossas gerações, para as novas gerações e para as classes médias, que são os desafios de uma sociedade aberta e, portanto, com mais concorrência, com mais velocidade, e que eu procuro no livro explicar de que forma é que esses desafios se podem vencer, nenhum deles se pode vencer voltando para trás, ou seja, desglobalizando, que é uma ideia que está cada vez mais em voga. Não é? Uma tentação, a ideia acaba por ser um processo irreversível. O quê? A globalização? Ela não é irreversível, até porque se nós olharmos para a globalização enquanto comércio internacional, ele tem decrescido nos últimos anos. Os Estados Unidos e a China têm regredido nas suas aberturas e, portanto, e ouvimos cada vez mais falar em protecionismo, em fecho de fronteiras, em tarifas, em empresas protegidas, setores protegidos, e todas essas medidas, ficam muito bem no papel. E isso é uma coisa que eu estou permanentemente a dizer no livro. Portanto, o livro é um diálogo com alguém que tem muitas dúvidas sobre a globalização. E, portanto, eu estou permanentemente a tentar mostrar a essa pessoa com quem eu estou à conversa que aquela ideia que ele tem, que é ótima no papel, tem um efeito perverso. E, portanto, o livro procura ser esse diálogo com alguém que é crítico. E ele no fundo, ele procura dar um guião de leitura às pessoas, pelo menos do espaço político, à esquerda e à direita, que acreditam no mundo aberto e na sociedade aberta, respostas para as principais críticas que são feitas ao modelo e pistas sobre o que é que poderíamos e deveríamos estar a fazer para o melhorar ainda mais. Claro, e a reversão a reversão da globalização, quando eu estava a dizer que era irreversível, os fenómenos populistas, o que tem acontecido no mundo é precisamente provam que há espaço para quem acredite que de facto o protecionismo é a solução e há que dar passos atrás na globalização. Sim. O protecionismo aqui tanto se pode dizer respeito a questões económicas, ou seja, nós queremos fechar a fronteira a produtos estrangeiros, a empresas estrangeiras, a modelos de negócios estrangeiros que venham colocar em causa aquilo que já cá está, que é nosso, mas também pode ser o protecionismo relativamente a pessoas, e portanto não queremos imigrantes estrangeiros, não queremos ideias que venham de fora, não queremos perturbação, não queremos que nos misturemos com coisas, com fenómenos que vêm de fora. E portanto, nesse sentido, os populistas aquilo que procuram fazer é defender as sociedades daquilo que eles consideram ser agressões estrangeiras, tanto sejam empresas estrangeiras como imigrantes. E portanto, os populistas, por norma, não são muito favoráveis às liberdades de circulação, porque elas na prática implicam dizer que uma empresa estrangeira tem tanto direito a estar aqui como uma empresa nacional. E portanto esta atribuição de estatuto de cidadania a quem vem de fora nem sempre agrada aos populistas, o que não significa que não haja muitos desafios e que a globalização não levante problemas. É evidente, por isso é que o livro tem 400 páginas, é porque se justifica explicar algumas coisas e procurar soluções para algumas delas também. Mas precisamente falando dessa diferença entre a circulação de bens e a circulação de pessoas, existe claramente uma diferença entre globalização e internacionalização, não é? Até que ponto é que não se tem apostado mais na livre circulação de bens em detrimento ou havendo de facto um esquecimento na livre circulação de pessoas, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos e do México, da crise dos refugiados. Ou seja, parece que há de facto uma maior abertura à livre circulação de bens, mas quanto à livre circulação de pessoas, a coisa não é assim tão... Repara, eu acho que faz sentido que os países tenham políticas de imigração que eles próprios consigam definir e que tenham em conta as realidades económicas e sociais dos seus países, desde que exista ou que essa política seja fundada neste pressuposto de liberdade de circulação, isto é, de algo que tu estás a querer restringir, e portanto deves restringir
com proporcionalidade, e deves restringir na medida do que é necessário. E, sobretudo, deves restringir nunca colocando em causa um princípio que é para mim evidente, que é a igualdade entre as pessoas e o respeito entre as pessoas. Portanto, acho perfeitamente natural e legítimo que haja políticas de imigração, mais ou menos rigorosas. É diferente uma política de imigração e de uma política de apoio a refugiados, porque são duas circunstâncias distintas e, portanto, também faz sentido que elas possam ter enquadramentos distintos, mas, do ponto de vista do seu enquadramento, quer de uma, quer de outra, é para mim importante que elas partam deste pressuposto de igualdade e de dignidade entre todos e também de teres a noção de que estás a fazer uma restrição e, portanto, sendo uma restrição, deves limitá-la a cumprir os teus propósitos. Porque é evidente que um país tem nos seus sistemas sociais, nos seus sistemas fiscais, etc., há limites e, portanto, essa imigração deve poder ser matizada por aí. Não pode ser matizada pela ideia de uma empresa estrangeira é necessariamente má, empregados estrangeiros é necessariamente mau, e não queremos isso. Isso é que eu rejeito. Muito bem. Nesse sentido, Adolfo, permita-me a questão. O que é mais prioritário resolver e como? A desigualdade ou a pobreza? A criação de riqueza é a coisa mais importante que nós devemos ter presente quando desenvolvemos políticas públicas. Porquê? Porque conseguimos simultaneamente dois objetivos. Por um lado, estamos a melhorar as condições de vida das pessoas e, portanto, as pessoas têm mais riqueza do que tinham antes e também, ao mesmo tempo, estamos a fortalecer o Estado Social. Independentemente depois de qual é que é a nossa opinião sobre como é que esse Estado Social se deve conformar e como é que ele deve atuar, a verdade é que só economias onde há muita criação de riqueza é que conseguem ter políticas sociais muito fortes. Nós estamos a assistir agora, um pouco por toda a Europa, a programas de apoio às famílias e às empresas por causa da situação pandémica, e países onde há muita criação de riqueza e que têm as contas em ordem, têm programas muito mais ambiciosos do que aqueles que Portugal tem, porque podem fazê-lo. E, portanto, a criação de riqueza é uma prioridade. A propósito disto, há quem diga que a desigualdade não é muito relevante. Isto é, desde que tu consigas demonstrar que alguém está hoje melhor do que estava há 10 anos, é indiferente que a diferença entre essa pessoa e o mais rico se tenha aumentado. E eu, que sou um thatcheriano, portanto, Margaret Thatcher é uma das minhas referências, ela tem uma formação no Parlamento britânico um bocadinho neste sentido. E eu estou aqui um pouco em desacordo com essa formulação. Não porque não acho que a criação de riqueza não deve ser a prioridade, e portanto o combate à pobreza, é evidente que é, mas quando um país aumenta os seus níveis de desigualdade, isso pode ser sinal de que alguma coisa está a funcionar mal na criação de oportunidades. Isto sim pode significar que se perpetuaram monopólios, que se perpetuaram situações de privilégio, que o sistema fiscal, que o sistema de justiça não estão a funcionar a favor de todos e só estão a funcionar a favor de alguns, que a escola não está a conseguir ser o elevador social que deve ser, que as pessoas não têm capacidade, as pessoas mais vulneráveis não têm possibilidade de romper com os circuitos de pobreza. Portanto, acho que se deve olhar com atenção para os níveis de desigualdade e procurar perceber de onde é que eles vêm. Se vêm destas falhas. Porque se forem falhas que impeçam o elevador social, então acho que nós temos de olhar para ela. Agora, as desigualdades, e esse é um dos capítulos do livro, a desigualdade é muito difícil de medir, e eu procuro explicar porquê. E, além disso, quando se mede os índices de desigualdade, nunca se consegue medir se a desigualdade é boa, se a desigualdade é má. E o que é que eu quero dizer com desigualdade boa e desigualdade má? A desigualdade má é esta que eu acabei de identificar, não é? Portanto, aquela que é o empecilho às oportunidades das pessoas. Há uma desigualdade boa, que são os incentivos que são criados pelas pessoas que trabalham mais e, portanto, porque trabalham mais, ganham mais e porque ganham mais, conseguem progredir mais na vida, não é? E, portanto, ou uma empresa que vende melhor, produz melhor e, portanto, oferece mais riqueza aos seus trabalhadores e aos seus proprietários porque trabalha mais. E estas desigualdades, que são as desigualdades que têm a ver com o normal funcionamento da economia, são aquelas que são chamadas de desigualdades boas. Há um estudioso até bastante crítico da globalização, que é o Branko Milanovic, da desigualdade, e ele diz que a desigualdade é como o colesterol. É preciso ir ver se, porque há um colesterol bom e um colesterol mau. E é a mesma coisa nas desigualdades. Portanto, eu tenho às vezes muitas reticências. Quem usa a desigualdade como combate político, muitas das vezes é uma pessoa que nem sequer está a saber se a desigualdade em causa
é Acaba por boa. ser um chavão fácil. É um chavão, ou então quer um igualitarismo, e eu acho que esse igualitarismo é mau. Pode levar à pobreza de todos. Exatamente. Portanto, Claro. eu olho para as desigualdades, sobretudo com esta ideia de lupa, de ir tentar perceber se os sistemas estão a beneficiar só alguns e não todos, porque acho que isso é uma obrigação. Pelo menos, se me perguntares qual é o meu maior propósito na política, ou seja, qual é que seria o maior propósito, seria esse, que é tornar o nosso contexto de nascimento o mais irrelevante possível nas nossas condições de vida, nas nossas condições de progredir. Ele será sempre relevante, não é? É normal, Claro. mas torná-lo o mais irrelevante possível nas possibilidades de termos sucesso. Muito bem. Adolfo, precisamente no teu livro eu acabei por eu tinha um mito, não é? Eu acho que é um mito que é criado, que é que de facto há muitos empregos que se perdem com a globalização. E tu no teu livro demonstras precisamente que isso não é bem verdade, até porque acaba por existir um saldo positivo. Ou seja, acaba por serem criados muito mais empregos do que aqueles que se perdem. A minha dúvida, e que gostava que esclarecesse aqui, é como é que nós podemos dizer a um agricultor, por exemplo, que é um dos exemplos que tu dás, que perdeu o seu trabalho com a globalização e com a automação, que isso é bom porque na realidade há mais empregos a serem criados. E até que ponto é que, ou seja, como é que se realoca essa pessoa? Porque de facto, apesar de globalmente o saldo ser positivo, para aquela pessoa ela perdeu o emprego. Essa pergunta é muito relevante porque eu procuro respondê-la no livro, dizendo que não podemos virar-nos para esse agricultor e dizer, olha, em média estamos muito melhor e, portanto, paciência, és uma vítima. Claro. Não é? Ficaste para trás. E há um capítulo lá que eu digo que nós não podemos deixar ninguém para trás. É verdade que a globalização destrói emprego, mas é verdade que ela cria muito mais emprego do que aquele que é destruído. Não é? E o caso da agricultura é um bom exemplo, porque se nós formos comparar a população que estava a trabalhar na agricultura há 60 anos ou 80 anos com aquela que está hoje, ela é muito menor. Mas o que é paradoxal aqui é que tu estás a precisar de menos pessoas a trabalhar para a agricultura para alimentar cada vez mais gente. O que significa que as novas tecnologias, que a ciência, que a inovação permitiram retirar pessoas da agricultura, desse trabalho que é duro, que é árduo, e permitir-lhes que vão trabalhar para outras coisas, ao mesmo tempo que estás a alimentar muito mais gente do que antes. Bom, a essa pessoa o que é que tu tens que assegurar? Tens que assegurar que o Estado tem políticas públicas de requalificação das pessoas. E é por isso que eu insisto muito no livro, na área da educação, mas na área da formação profissional. Porquê? Porque o desafio da globalização é o desafio da disrupção na área laboral. O que significa que tu tens de ter uma formação profissional vocacionada para quem está a trabalhar, para que ela se vá requalificando durante a sua vida profissional, para que ela se possa adaptar às novas profissões. E hoje é possível prever as profissões que vão estar em risco. E já é possível prever aquilo que vai ser a maior vítima da automação. E, portanto, já tens que criar percursos de formação para essas pessoas dessas áreas para que elas possam depois adaptar-se aos novos tempos. Que isto é difícil? É sobretudo difícil num país em que a formação profissional está essencialmente pensada quase como terapia ocupacional. Ou é para dar certificados de habilitações de 12º ano, ou é para formar os desempregados enquanto eles estão entretidos. Aqui não, aqui aquilo que tu tens que fazer é uma formação ativa, é uma formação para sair rapidamente da situação de desemprego. E há países que o têm feito bem. A Dinamarca é provavelmente um dos exemplos mais conhecidos e é isso que nos deve inspirar. Ouve-se muito pouco falar de formação profissional. Portanto, a esse agricultor aquilo que eu teria para dizer era o seguinte: eu sei que isso que eu tenho para dizer não será tão tentador ou não será tão encantatório quanto virar para ele e dizer eu vou garantir que o teu emprego não vai desaparecer. Só que a diferença é que quem disser isso está a mentir e eu não estarei a mentir. E, portanto, acho que é essa a diferença. Muito bem. Obrigado. Nesse sentido, Sr. Deputado, vamos então mudar de assunto. Vamos falar um bocadinho do CDS. E a primeira pergunta tema que tenho para lhe incontornável, fazer, parece. um tema incontornável, claro que sim. E a primeira pergunta que tenho para lhe fazer é: acha que a eleição de Francisco Rodrigues dos Santos se deve a mérito próprio ou que o ónus recai na administração anterior da qual fez parte? Eu acho que qualquer pessoa que ganhe um congresso vence sempre por mérito próprio num contexto que é aquele em que encontra. E o contexto em que encontra há de ser uma das razões pelas quais a pessoa decide candidatar-se, portanto, e isso não invalida os méritos próprios. Portanto, terá sido com certeza por mérito próprio. Muito bem. Esta questão eu não é questão de reforçá-la, mas eu sinto que enquanto militante, e acho que
Ainda não tínhamos dito isto no podcast, mas tanto eu como o Otávio somos militantes do CDS, para quem não sabe, e portanto aquilo que eu senti, e acho que qualquer militante atento percebeu isso, é que o discurso que Francisco Rodrigues dos Santos tem quando se candidata é um discurso muito de bases contra notáveis. E até que ponto é que a eleição, claro que e percebo a resposta, obviamente há mérito próprio, mas a questão aqui é o que é que poderá ter levado as bases a ir numa aventura um bocadinho mais... Eu rejeito essa dicotomia. Em primeiro lugar, porque as outras candidaturas tinham muitas bases. Não, o partido tiveram mais de 40%, portanto, era o quê? 40% notáveis e os outros não eram base. Eu rejeito por completo essa dicotomia. Como também rejeito a dicotomia sobre os rostos do passado, porque que normalmente vêm embrulhados na classificação do portismo. Eu não sei que partido ou que instituição é que pode perdurar no tempo amputando 20 anos da sua história. Porque se nós quisermos amputar o partido dos rostos que fizeram 20 anos da história do partido, nós ficamos sem história. Ficamos sem experiência, ficamos sem conhecimento. Portanto, é evidente que tem que haver renovação. É evidente que tem que haver novas entradas, é evidente que tem que se buscar pessoas que já tinham saído e é evidente que temos de conviver todos e estar todos juntos num projeto. Portanto, a partir do momento em que o projeto presume essa divisão entre notáveis e não notáveis, e por notáveis entende-se qualquer pessoa que teve responsabilidades políticas, governativas, partidárias, de estrutura nos últimos 20 anos, então aquilo que estamos a dizer é que estamos a amputar um partido de 20 anos de história. Como é evidente, isto não implica que não se deva renovar, e portanto acho muito bem que se faça a renovação, mas que se faça a renovação como uma mensagem positiva e não como uma mensagem de corte com vícios, corte com os barões que arruinaram, etc. Eu, enfim, não sou republicano, portanto não gosto desses títulos. Nunca me considerei como sendo parte dos barões, mas eu gostava talvez de dizer uma coisa que fui dizendo nas últimas semanas. Eu não era ninguém. Eu fui fazendo o meu caminho e houve pessoas que puxaram por mim. E isso é que é importante, é que o presidente do teu partido e que a comissão diretiva do teu partido puxe pelos talentos a que encontra pelo caminho e que os transforme em figuras conhecidas. Eu, quando entrei no Parlamento, eu estou no CDS, estava na Juventude Popular desde 94, no CDS desde 97, portanto, já era uma figura do partido, mas ninguém no país me conhecia. E, portanto, puxaram por mim. E eu acho que isso é algo que é um esforço de renovação que tem de ser feito e não tem que ser só com novas gerações, porque há muito talento que o partido tem das várias gerações. E isso acho que deve ser feito, mas enquanto um instrumento de renovação positivo e não como uma espécie de classificar. Não há nada nós contra eles. Não há nada de bom nessa tribalização ou nessa balcanização, num partido ou em qualquer outra organização. Isso não virá nada de bom. Não obstante, Adolfo, a mensagem do CDS, a verdade é que não tem passado nem para os eleitores, nem no fundo, nem para os militantes. Daí criar este modelo crispado que temos agora. Será, na tua opinião, qual é que tem sido o problema? É a mensagem? É o orador? Ou não estamos realmente a trabalhar em conjunto? Como tinhas dito, ninguém está a puxar. Ou seja, o que é que tem falhado para o CDS não estar a conseguir marcar a agenda nacional? Eu só falei 2 vezes sobre a situação do CDS. Em 2 artigos que escrevi. Um artigo sobre aquilo que me pareceu que tinha sido um erro cometido nos Açores e o artigo que motivou depois o Conselho Nacional de há semanas. Nem no primeiro artigo, nem no segundo, eu fiz qualquer diagnóstico sobre o que nos leva a esta circunstância. E vou continuar a não o fazer. Ao contrário daquilo que se diz, que se acusa muitas vezes, se me é apontado a mim estar sempre a criticar, eu desafio, tirando esses 2 artigos, desafio que me encontrem um post, um tweet, uma referência ao presidente do partido ou ao partido em sentido crítico. Uma única. E acreditem que, se quisesse, tinha muita coisa para escrever ou para fazer ou para dizer. Mas não o faço. E acho que não é útil. Sinceramente. Concordo contigo. Acho que não é útil. Claro. O diagnóstico que eu faço, a única coisa que digo é a conclusão. E a conclusão, para mim, é: não há ninguém que diga que isto está a correr bem. Certo. Mas
não é essa a opinião da maioria da estrutura do CDS, como se viu no Conselho Nacional, e eu tenho que respeitar isso. E, portanto, eu não vou estar permanentemente a repetir uma coisa que já disse e que o Conselho Nacional já se pronunciou em sentido contrário, dando confiança à direção. Eu considero que não há ninguém, fora da nossa estrutura, não há ninguém que diga que isto está a correr bem. Mas esta direção tem evidente legitimidade para continuar o seu mandato, como eu, aliás, sempre disse que tinha. Eu achava que era tempo, ou era uma boa oportunidade para invertermos o caminho e mudarmos. A prova disso é que, enfim, disseram-me que o calendário não era o ideal, que tínhamos eleições autárquicas à porta e que isto só perturbaria o partido. A prova de que isso não é verdade é que este Conselho Nacional despertou o partido. E é evidente que depois do Conselho Nacional, bem ou mal, esta direção tem procurado marcar a agenda política e isto tem mais presença mediática do que teve nos últimos tempos. Não prova nada de que o partido não mudou. O que significa que o partido, sem dúvida. O que significava que o partido precisava de alguém que desse que dissesse que o rei vai nu e que desse um suplemento vitamínico de motivação. Se a motivação vai no sentido certo ou não, teremos tempo de ver, mas isso demonstra que eu tinha razão. E há um ponto agora também que eu gostava de dizer, porque é muitas vezes esquecido. Eu escrevo um artigo no Jornal Observador dizendo que acho que as coisas não estão bem e que devia haver um congresso extraordinário. E sucede-se a esse artigo um conjunto de demissões na Comissão Política Nacional, mais de 10 pessoas, o que demonstra que o diagnóstico que eu fiz é um diagnóstico que não vem motivado por eu ter estado na lista de apoiantes do João Almeida no Congresso, nem de ter sido a oposição interna. Porque as demissões que sucederam umas atrás das outras são demissões que vêm da própria direção. Daqueles que estiveram desde o começo nesta solução. O que significa que não há aqui, ao contrário do que se escreveu, nenhuma espécie de golpada ou de regresso ou que é o portismo que está detrás disto, quando isto se limita a ser um artigo meu, é que eu não peço autorização a ninguém para escrever, porque acho que foi um grito de alma e de militância, e que depois teve consequências, enfim, motivadas, não sei porquê, porque eu não falei, nem conheço as motivações de todas as pessoas que se demitiram a seguir. Só conheço as motivações que foram tornadas públicas. Precisamente. Parece que foi preciso alguém dizer qualquer coisa para que, mesmo dentro da Comissão Política Nacional, as coisas se mexessem. Certo. Deixa-me só fazer aqui um reparo. Disseste que tinhas ideia que era necessário inverter o caminho que o CDS estava a tomar. Como assim, se posso perguntar? Inverter no quê? Por exemplo, se esta moção de confiança não tivesse passado, qual é que seria a diferença? Ou seja, onde é que tu apostarias nesta campanha, por exemplo, autárquica? Qual é que seria a diferença? Qual é que seria a diferença da mensagem? O que é que mudaria na estratégia? Eu acho que era importante que o CDS refletisse em Congresso, precisamente porque é onde se debatem as estratégias. E quando eu disse que estaria disponível para ser candidato a presidente do CDS, foi para ser consequente com um artigo onde diga acho que deve haver um congresso extraordinário, mas isso não significava que o congresso estivesse ganho ou que eu seria, ou que eu viesse a ser eleito presidente do CDS. Portanto, era importante que essa estratégia pudesse ser discutida. E eu teria tido a oportunidade de a apresentar. Eu disse que queria trazer gente nova comigo, que apresentaria, pessoas que se filiassem comigo, que apresentaria, e que... Pessoas que regressassem. Comigo e que com certeza apresentaria, e apresentaria a estratégia. No caso das eleições autárquicas, eu acho que nós vamos com muito atraso, sobretudo comparado com há 4 anos. A minha própria experiência, eu há 4 anos, no mês de fevereiro, já estava em campo na Covilhã, já tinha candidatos às juntas, já estava a trabalhar com as associações, já estava em campanha, e portanto acho que vamos com muito tempo de atraso, mas sobretudo para as eleições autárquicas, parecia-me importante que a imagem do CDS, que a liderança do CDS aparecesse com uma nova força. Para utilizarmos o slogan que eu utilizei na minha campanha eleitoral na Covilhã, com nova energia. Porquê? Porque isso ajuda as candidaturas locais. Se há a convicção de que o CDS está num processo de definhamento ou que está num processo de
esbatimento da sua relevância, e se ao contrário dos partidos com os quais competimos, eles estão a crescer e com a alegria e com a energia e com a pujança de quem sente que o seu projeto está a vencer, e nós aparecemos com uma imagem mais degradada de quem sente que o seu projeto está a definhar, para as autárquicas era importante esta nova força. E eu acho que isso era importante, mas como é evidente, aquilo que era para projetar essa nova força, era preciso também ter uma estratégia política para o CDS, que eu acho que não tem havido. E agora, repara, o teatro político acabou por mudar também, não é? Com a ascensão meteórica do Chega e com o crescimento sustentável da iniciativa liberal, aprende-se a pergunta: onde é que achas que se insere o CDS neste novo panorama de direita, porque os players acabaram por mudar e a balança mudou radicalmente? Quando escrevi o artigo no Observador, uma das dúvidas que eu tinha era sobre se todas aquelas pessoas que ao longo dos últimos anos me foram dizendo que estariam comigo em qualquer solução de liderança em que eu estivesse, ou que foram colaborando comigo no livro, no programa eleitoral, ou na minha vida partidária e política, com ideias e com debates e com discussões, se elas estariam disponíveis ainda para dar este passo. E depois do artigo concluí com satisfação que essas pessoas continuavam a acreditar. E o que é que isso mostra? Mostra que há um espaço, que é o nosso espaço, que está pronto para ser ocupado, que é ter, claro, que com uma liderança carismática e com um projeto ambicioso, é a ocupação do espaço da sensatez à direita, isto é, termos uma enorme capacidade de dizer ao país como é que nós pomos a economia a crescer, como é que os setores mais dinâmicos da sociedade encontram em nós a resposta de desamparar a loja para que eles possam subir, crescer, dar emprego, criar riqueza. E para os setores e para as pessoas mais dinâmicas, como é que elas vão poder ter ferramentas para poder dar de si, e que quem trabalha mais ganha mais, e que quem se esforça mais consegue mais, sem nunca perder de vista aquilo que é para mim essencial, que nós não podemos deixar ninguém para trás neste movimento. E portanto nós não podemos apenas falar de baixa de impostos, nem podemos apenas falar de economia, sem esquecer, como o Jorge estava a perguntar há pouco pelo agricultor que foi vítima de uma automação e, portanto, ficou sem emprego, que nós não nos podemos virar para ele e dizer lamento, mas isso é o funcionamento da economia, agora o senhor vai ter que se arranjar. E, portanto, termos esta dimensão social que é muito forte. E, portanto, acho que há espaço. Agora, é evidente que há concorrência. É evidente que há concorrência. E a concorrência é saudável. Mas os os partidos que não havia antes, não é? É verdade, e isso é um desafio acrescido, e eu nunca disse que isso era fácil. Agora, como é que se vence essa concorrência? Só há duas formas. Como é que se lida com essa concorrência? Só há duas formas. Uma é aquela que temos ouvido muito, e que eu estou em profundo desacordo, que é, bom, estes novos partidos vieram para ficar e para crescer de forma permanente. E, portanto, vamos ter que nos reorganizar. Vamos ter que... há uns que têm que ir para o Chega, há outros que têm que ir para a Iniciativa Liberal, e nós aqui no CDS ficamos mais pequenos, mas ficamos aqui neste nosso canto que é o nosso. Isso é uma fórmula. É uma fórmula, para mim, que está condenada ao fracasso. É uma outra fórmula resignada, não é? É resignada. É resignada e, sobretudo, é contra o espírito do espaço, é contra o espaço que o CDS sempre quis ocupar. Portanto, é minguar esse espaço. Claro. Precisamente. A outra opção é dizer, não, o nosso projeto consegue o melhor de tudo, consegue o melhor destas correntes, consegue o melhor, nós conseguimos juntar as melhores ideias que estão nesse espaço político, a que acrescentamos pessoas que as conseguem executar, que têm experiência na sua execução, que têm credibilidade para o fazer, e têm a sensatez de não ter ideias apenas dogmáticas, mas que conseguem ser concretizadas. E que temos uma penetração no tecido social, no tecido empresarial, no tecido económico, que nos permite concretizar e aparecer ao país como podendo concretizá-la. Isto é o caminho que eu acho, é o espaço que o CDS tem de ocupar, mas nada disto é teórico. É verdade que isto está fundado em ideias muito firmes, mas tudo isto depende de liderança, carisma e capacidade de execução. Porque podemos estar todos certinhos no caminho, mas depois não temos nem os protagonistas certos, nem a equipa certa, nem a experiência certa, pode ficar comprometido. Portanto, eu não acho que seja irreversível a decadência, não acho que seja irreversível o definhamento, mas acho que se não fizermos nada, então vence a primeira filosofia. A filosofia de que uma filosofia mais derrotista. É de que o CDS tem que deixar perder militantes para outros partidos e contentar-se com o que sobrar. Não é?
E esse teu raciocínio, pegando naquilo que estás a dizer, de facto há uma coisa uma das coisas que muito se ouvia quando tu surgiste com aquele artigo e surgiste com uma possível candidatura à liderança do partido, era que existiria o risco de nós nos tornarmos uma iniciativa liberal 2.0. E a minha dúvida aqui eu discordo, até porque eu acho que o CDS e a iniciativa liberal, apesar de se poderem tocar em algumas questões, como as questões económicas, há muito mais aquilo que nos separa do que aquilo que nos une, portanto, acho que de facto havia necessidade de um partido como a iniciativa liberal para ocupar um espaço que o CDS não ocupava, na minha opinião. Não sei se concordas com isso, mas esse raciocínio, mesmo esse raciocínio resignado, não significa também que parece que não existe uma pretensão, ou existe essa falta de pretensão do CDS de ir roubar votos ao PSD. Porque falava-se muito de que contigo, à frente do partido, o CDS ia secar a iniciativa liberal. Mas eu acho que, para além disso, o CDS contigo poderia ir roubar o eleitorado ao PSD, que com o Rui Rio se torna... Entre os partidos há sempre grandes margens de sobreposição. Claro. Como há entre o PSD e o CDS. Há muitas coisas em que nos sobrepomos, em que pensamos de forma parecida, mas temos trajetos diferentes, eventualmente temos protagonistas diferentes e destacamos-nos por aí. Ou fazemos a diferença por aí. Acontecerá o mesmo relativamente a propostas da Iniciativa Liberal ou propostas do Chega. Lembro-me de se fazer às vezes perguntas, os jornalistas achavam muita piada fazer perguntas sobre propostas do Chega que eram iguais às do CDS. E a minha resposta era sempre a mesma. A mim não me preocupa as propostas do Chega iguais às do CDS. Aquilo que me preocupa é as propostas do Chega com as quais eu nem consigo identificar-me. Com essas é que me preocupo. Com aquelas, com aquelas é que eu estou de acordo, não me preocupo nada. E portanto, se começamos a achar que os partidos não se podem sobrepor em muitas das propostas, porque com medo de que assim percam a identidade, bom, então começamos a salamizar tudo e ficamos com quase nada. Porque só o PSD ocupa muito boa parte, não é? E, portanto, onde é que os partidos podem fazer a diferença quando competem num quadro de sobreposição em muitas matérias? Bom, é precisamente pela sua liderança, é pelas equipas que apresentam, pela forma como comunicam, pela forma como convencem, pelos rostos que têm, que convencem as pessoas de que naquela sobreposição, que nunca é total, é evidente, eu não defendo a sobreposição total, nem pouco mais ou menos, mas que naquela sobreposição é que eles se destacam pelo melhor. Claro, o CDS teve sempre que lutar. Então, eu digo isto muitas vezes porque, como venho da Covilhã, lá os nossos votos valem o triplicar. Porque aquilo que nós temos de fazer para convencer as pessoas que votem em nós num distrito onde nem sequer elegemos deputados, nós temos que nos esforçar o triplo do PSD para ir lá buscar aqueles votos. Portanto, o CDS sempre teve que trabalhar muito mais do que o PSD para conseguir convencer as pessoas a votar em nós. E uma das coisas que eu chamei a atenção no Conselho Nacional é nós não temos apenas a concorrência destes dois novos partidos. Nós ainda vamos ter a concorrência, a pressão do voto útil no PSD, claro, quando chegarmos às eleições legislativas. E, portanto, nós, de facto, o nosso espaço está muito mais concorrido. E acho que eu sou muito pouco adepto desse recorte dos partidos, torná-los estanques e assustar-me com qualquer sobreposição. Embora os partidos tenham o seu espaço natural, originário próprio, têm a sua história, e é isso, quando muitas vezes me diziam mas para quê? Porque o CDS é uma marca morta. Lamento, mas as coisas não são assim. As marcas com muita história têm a sua história. Saibamos nós fazer a renovação necessária. Mas... agora falámos do teu artigo no Observador, em que avançaste no fundo para a liderança do CDS, mas dias antes desse artigo foi criado o Instituto Mais Liberdade, não é? De que eu e o Otávio somos membros fundadores com muito orgulho. E fazem muito bem. Com muito orgulho. E portanto a questão aqui é: qual será o papel do Instituto Mais Liberdade no futuro da direita em Portugal? O Instituto Mais Liberdade procura colmatar uma enorme falha que existe em Portugal, que é de contribuir para a difusão, para a literacia das ideias de quem defende as liberdades económicas. Num quadro
que está muito tomado pela esquerda, de discursos de esquerda, de políticas públicas de esquerda, de fabrico. A esquerda é muito melhor, tem sido muito melhor, muito mais eficaz a fabricar políticas públicas, a fabricar estudos, a fabricar documentos e instrumentos de difusão das suas ideias, do que os defensores da economia de mercado e do capitalismo, sobretudo numa altura, por isso é que eu também senti a necessidade de escrever o livro, numa altura em que elas são tão postas em causa. E, portanto, o objetivo do Instituto de Mais Liberdade não tem qualquer intuito partidário, mas é um intuito de ser exatamente aquilo que anuncia, que é ser o propósito de contribuir para a difusão destas ideias. E daí ter entrevistas e ter vídeos e ter documentos e ter traduções e ter uma biblioteca digital. O objetivo é precisamente dar a conhecer estas ideias e combater as ideias que se nos opõem. E eu acho que isso devia ter sido saudado, como aliás foi, porque reparem, o que demonstra o espaço enorme que há. Durante anos eu ouvi dizer que não havia liberais em Portugal e que eu era uma ave rara. Como se vê, o espaço é o que é. E portanto, se o CDS tivesse sabido lidar com isso de outra forma, se calhar não estávamos com esta conversa. Mas a sede que as pessoas tinham de colaborar em algo assim foi de tal ordem que foi um êxito. E atenção, os fundadores e os membros pagam para lá estar. Não é uma inscrição gratuita. Nós sabemos, Adolfo, nós sabemos. Vocês sabem, mas os restantes nossos pagam para lá estar. E, portanto, mostra a necessidade que existe. E eu sou presidente da Assembleia Geral, portanto eu não estou nos corpos dirigentes executivos, mas a quantidade de gente que chegou ao pé de mim e dizer eu trabalho aqui, trabalho ali, eu gostava de colaborar, o que é que eu posso fazer? Temos de fazer alguma coisa. Portanto, mostra como estava o nosso espaço político ou ideológico, se quiserem, estava sedento de algo que pudesse, sem amarras partidárias, pudesse fazer esse trabalho. E, portanto, que isso me tivesse sido atirado à cara nestas semanas, como se isso fosse um pecado, quando, quer dizer, é muitas vezes atirado à cara que vou à televisão, depois que escrevo livros, depois que tenho intervenção, às tantas querem que eu esteja calado e que não faça mais nada. Lamento, mas é mais confortável. Mas quer dizer, como se tivesse sido atirado à cara, que fizesse parte porque se chama mais liberdade, porque esse é outro risco, que é que se convencerem que no nosso espaço, neste caso partidário, não se pode falar de mais liberdade, e que mais liberdade significa outra coisa qualquer. Então, acho que estamos então é um partido diferente daquele em que eu me filiei. Se for essa a tese vencedora, é um partido diferente daquele em que eu me filiei. E, de facto, o Mais Liberdade também é uma prova dessa sobreposição que falámos há pouco entre a direita, os partidos da direita moderada, não é? Porque de facto há ali uma sobreposição de figuras de vários partidos da direita e que defendem a democracia liberal. Claro. E faz sentido que fora do espaço partidário, em que naturalmente concorrem e que, portanto, em que naturalmente competem pelos mesmos eleitores, que haja espaços onde essa concorrência não exista, para que o trabalho possa fazer-se de forma abrangente e que se possa fazer de forma mais produtiva. Precisamente. Adolfo, muito obrigado por este bocadinho, apesar da conversa estar excelente, em como presidente, a ter de apresentar um segmento que é original nosso. Na verdade não é bem original, a ideia original de roubar este segmento a outros formatos é nossa, não é? Exatamente. Mas o formato em si não é muito original. Eu acho que a ideia foi nossa e se calhar com retroativos é que nos roubaram esta ideia. Sim. Que é o segmento de dicotomias, e como o próprio nome diz, serão coisas binárias. Eu apresento aqui dois conceitos, duas palavras, e tu terás de escolher uma em detrimento da outra. Eu não sei o que é que me vão dar a escolher, mas tenho que dizer isto antes que apareça uma das perguntas, para não se achar que é por medo de responder a essa pergunta que vier. Um dos grandes problemas na política é essa binarização. Eu concordo com o preto e branco. Eu concordo contigo. É essa binarização em que nos pedem para escolher duas coisas inescolhíveis, estou a inventar uma palavra, ou duas coisas inaceitáveis e que obrigam a escolher. E, portanto, porque polariza o pensamento, polariza isto tudo. Polariza e é uma redução ad absurdum da realidade. E portanto, antes de as fazeres, quero só alertar que não gosto desse género de binarizações. Não sei o que é que vai sair aí, mas não gosto desse género de coisas. Vá, força. Dicotomias. Como quem diz coisas binárias, bifurcações, bifurcamentos, bipartições, dicototia, forqueaduras. Então, vamos começar. A primeira é a mais difícil. A primeira é mais difícil, depois o resto
acho que vai mais simples. Portanto, tens de escolher uma dos dois. Se quiseres justificar, justificas. Se não quiseres também, Não há tens direito ao necessidade. teu silêncio, como é evidente. Claro. Sushi ou cozido à portuguesa? Bem, vocês são bastante mais novos do que eu. Quando o sushi, Não, bastante mais novos. quando o sushi apareceu, O Otávio é Eu pouco. já era crescido nessa altura. Sim. quando o sushi apareceu e se popularizou em Portugal, a minha vida social morreu. Porque toda a gente queria ir comer sushi. Eu, como não sou apreciador, então onde é que vamos jantar fora? Sushi, 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 sushi. E eu pensava, porra, não dá. Eu vi E a minha vida, exatamente esse a minha fenómeno vida também. social foi destruída nessa altura. É muito raro comer sushi. Cozida à portuguesa adoro. Eu não sou errar como só provei. Não sou mesmo. Curiosamente, a pessoa mais conservadora nesta sala é a pessoa que mais gosta de sushi. Incrível. Hã? Eu não vou dizer comentários. Eu não vou dizer comentários ao teu Quer dizer, conservadorismo. mas Nunca mais na minha vida. esteve Portugal durante séculos a apurar a arte que é só nossa, porque ninguém o faz como nós, de grelhar peixe. Tem peixe cru. E pronto, e agora aparece o sushi. É verdade. Mas, portanto, cozida à portuguesa. Sou o conservador que a esquerda gosta. Exato. É verdade. És fofinho. Exatamente, a direita fofinha. Salões do bairro Alto ou rooftops no Chiado? Olha, nós somos sempre um bocado vítimas das caricaturas que fazem de nós. E uma das caricaturas que gostam de fazer de mim é essa. Mas depois eu gostava de ver essas pessoas a pegarem nas suas malinhas e irem ser candidatas à Câmara da sua terra, no interior, a 280 km desses salões. Não era fácil. Porque, e se calhar a minha caricatura que fazem de mim depois não corresponde bem à realidade. E depois gostava que tivessem tido o melhor resultado do CDS em 40 anos, num terreno conservador, com cartazes grafitados, portanto, com a minha vida ou a minha orientação sexual discutida por todas as ruas daquela cidade, e ainda assim ter tido o melhor resultado nos últimos 40 anos, Gostaste de parabéns. para Gostaste de depois parabéns. virem cá com essa conversa dos salões disto ou dos salões daquilo. E esse género de caricaturizações internamente dentro do partido só faz mal. Certo. Sem Só dúvida faz alguma. mal. Sem dúvida alguma. Estamos de acordo. Estamos de acordo. Agora, esta eu acho que é a mais fácil. Para mim, pelo menos, seria a mais fácil. Bater com o dedo mindinho do pé na quina de uma mesa ou Pedro Borges de Lemos? Claramente bater com o dedo mindinho na Porquê é que não me mesa. surpreendeu? Porquê é que não me surpreendeu? Esquerda moderada ou direita radical? O espaço da moderação é o meu espaço, é o espaço em que eu estou. Mas eu sou radical na defesa de muitos valores. Portanto, depende de que é que estamos a falar. Se estamos a falar de uma direita radical, que é uma direita que não concede liberdades, que gosta de autoritarismos, que se pela por um bom ditador e que não se importa que morram milhões desde que o ditador seja do seu lado, então claramente com a esquerda moderada. Se estamos a falar de uma esquerda moderada a favor das liberdades de circulação e uma direita radical na defesa dessas liberdades, então estarei com essa direita radical. Portanto, eu sou radical na defesa da moderação. És radical na tua moderação, precisamente. Sim, é verdade. Mais 2 anos de Chicão ou Iniciativa Liberal? Não são 2 anos, é só 1 ano. Imagina que, para o ano, Não, a reeleito pergunta ao é Congresso, uma reeleição de Chicão uma reeleição de Chicão. ou iniciativa Portanto, com liberal? este ano estamos a contar, estamos a trabalhar para o CDS com o Chicão, que é o nosso líder, como é evidente. Agora, se houver uma reeleição de Chicão, portanto, mais 2 anos, mais um mandato, mais 2 anos de Chicão ou Iniciativa Liberal? Fazem muitas vezes essa pergunta e eu quase sinto muitas vezes que são convite para eu me ir embora. Da minha parte, pelo contrário. Da minha parte, Não, pelo contrário, mas precisamente. essa conversa é sempre um convite para eu me ir embora. E acho que um partido fica mal se começa a convidar os seus dirigentes e as figuras que trabalharam pelo partido, que deram a cara pelo partido, com todos os defeitos que tenham e com todos os erros que tenham cometido, para se irem embora. Agora, se o CDS se transformar numa coisa iliberal, se o CDS se transformar numa direita iliberal ou numa direita confessional ou numa direita que se preocupa mais em meter o bedelho dentro do quarto das pessoas do que com as condições de vida e da prosperidade das pessoas, então esse não será o meu espaço. Portanto, os partidos evoluem e são livres de se transformar noutra coisa qualquer. E, portanto, espero que isso nunca aconteça no CDS. Adolfo, muito obrigado por teres respondido a estes pares de conceitos. Vou dar agora a palavra ao nosso deputado inscrito para fazer aqui o segmento de comissão de inquérito. Portanto, Precisamente. Jorge, senhor deputado, dou-lhe a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. O espaço da Comissão de Inquérito é um espaço em que o deputado residente
o deputado da bancada parlamentar, no fundo... É lamentável. É lamentável, mas isso é sempre, mas nesta situação em concreto, faz perguntas, como o nome indica, ao nosso deputado não inscrito. Comissão de inquérito. Adolfo, quais são as tuas referências intelectuais? Já disseste uma há pouco? Sim. A minha maior referência é o meu avô. Porquê? Porque eu sempre tive muitas referências intelectuais liberais, não é? Margaret Thatcher é um bom exemplo. Que surpresa. Ou Francisco Lucas Pires, ou Ronald Reagan. Mas o meu avô sempre me ensinou, e por isso é que eu digo que ela é a minha maior referência, à vocação e à dimensão social de não deixar ninguém para trás. E essa preocupação é sempre muito presente em mim. E por isso é que eu digo que ele acaba por ser a minha maior referência, porque é ele que agrega, é responsável pela coerência dentro do meu pensamento, e por isso é que o livro que escrevi, que publiquei, está tantas vezes a referir e tantas vezes preocupado em como é que nós não deixamos ninguém para trás neste processo. Portanto, sendo eu naturalmente bastante mais liberal, tenho sempre a voz do meu avô a dizer-me para não me esquecer das pessoas que ficam para trás, e por isso é que ele foi tão importante na minha formação. Muito bem. A segunda questão é: o senhor deputado acha que o facto de ser homossexual o prejudica nas suas pretensões a líder do CDS? Olha, eu não consigo pensar nesses termos, porque eu sou esta pessoa, não é? E portanto eu não perco um único segundo a pensar como é que a minha vida seria se eu não fosse esta pessoa. Há coisas que eu posso melhorar, não é? Há coisas que me dizem: olha, não podes ser presidente do CDS porque és demasiado assertivo, ou porque és demasiado liberal, ou porque és demasiado radical, ou porque és demasiado... Tudo isso são características que tu podes melhorar, que tu podes afinar, tu podes apurar e transformar defeitos em qualidades. A orientação sexual eu não posso mudar. Portanto, como eu não posso perder um segundo da minha vida a tentar perceber o que seria se não fosse assim. Portanto, não sei responder. Não faço ideia. Muito bem. A terceira pergunta é mais, parece-me, de uma pergunta que vem de uma preocupação das bases mais conservadoras do partido, se assim pudermos dizer. Sendo que o senhor deputado é a favor do aborto, Da despenalização. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da adoção por casais homossexuais, como é que um militante de um partido humanista, personalista, conservador e defensor da vida humana pode sentir-se representado na sua liderança? Eu sou a favor da despenalização da interrupção voluntária da gravidez, sou a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo e sou a favor do levantamento da proibição da adoção por casais entre pessoas do mesmo sexo, o que significa que essas pessoas se devem poder candidatar a um processo normal de avaliação e ser avaliadas nesse em pé de igualdade. Nesse processo. E essa pergunta está feita como se isso fosse incompatível com humanismo, ou se fosse incompatível com a defesa desses valores. Acho que não é. Essa é mais ligada à questão do aborto, não é? Acho que não é, e depois até podemos, até podemos desenvolver mais. Certo. Eu não quero agora fugir à pergunta. Que existam militantes, dirigentes ou deputados do CDS que pensem como eu nessas matérias, ou que eu seja isso, só significa que no nosso eleitorado também há quem pense assim. São minoritários e eventualmente serão minoritários. Mas eu acho que um presidente do partido não tem nem condições, nem pode ter essa capacidade de alterar o sentimento maioritário do partido nessas matérias. Portanto, não estou a ver como é que um presidente do partido que pense de uma maneira diferente terá poder ou sequer a pretensão de fazer o partido mudar de opinião. Eu nunca, em todas as minhas tomadas de posição, nunca pretendi que o CDS mudasse de posição relativamente a essas matérias, se eu não quiser. E, portanto, sempre disse que comigo a matriz seria respeitada. Não há nenhum presidente do partido que concorde com tudo aquilo que o partido diz. Nenhum militante. Portanto, os meus pontos foram sempre nesse sentido.
Agora, dentro destas questões, o grande combate que vivemos atualmente é o combate à eutanásia, onde eu estou em total sintonia com o partido e fui convidado várias vezes em muitos debates a ser convidado para poder ajudar com a minha capacidade argumentativa, porque por que razão é que, nos termos em que estava proposta, a eutanásia não devia ter sido aprovada e regulada. E é isso. Mas tenho a certeza que todos conhecemos entre dirigentes e militantes quem pensa de forma diferente que o partido em determinadas matérias. Agora vamos passar por uma das maiores crises da nossa existência, em que Portugal está com uma economia muito debilitada e que já vai para uma terceira crise em tão pouco tempo. E eu acho que o partido tem que apresentar aos portugueses, ou devia ser capaz de apresentar aos portugueses, a saída, a chave para sairmos daqui. E é nisso que devíamos estar concentrados. E aí o património ideológico do CDS é muito forte e devia ser posto ao serviço dessas soluções. Muito bem. Se o senhor deputado vier a ser presidente do CDS, convidará Francisco Rodrigues dos Santos para a sua equipa? Repara, a minha disponibilidade para ser candidato a presidente do CDS foi manifestada nos termos de eu entender que devia haver um congresso extraordinário e se esse congresso extraordinário existisse, eu estava disponível para ser candidato a presidente do CDS. Não foi esse o entendimento do Conselho Nacional do CDS e, portanto, a presunção dessa pergunta de que é que eu sou candidato a presidente do CDS não se verifica neste momento. Okay? Mas também não vou fugir à pergunta. Eu digo e redigo que não é possível ao partido sair da circunstância difícil em que se encontra se nós começarmos a salamizar a nossa história e os nossos protagonistas. Nós precisamos de todos, porque o nosso problema é que somos muito poucos. Devíamos ser mais. E, portanto, o ponto aqui seria somar, não seria diminuir ou trocar. Quem nos dera que fosse o entendimento de todas as fações dentro do partido. Pergunta seguinte. O senhor deputado é considerado o cérebro por detrás da liderança de Assunção Cristas e do programa eleitoral que atirou o CDS para os 4%, para os 5 deputados e, consequentemente, para a liderança de Francisco Rodrigues dos Santos. O que é que correu mal e como é que, com a mesma receita, os resultados seriam diferentes? Aí 3 pontos que são interessantes. O primeiro é essa afirmação de que eu era o cérebro por trás da Assunção Cristas, que é uma frase que, de facto, eu ouvi várias vezes. Acho que é, talvez, das coisas mais machistas que eu ouvi na minha vida. Porque é presumir que a Assunção Cristas, que eu não renego como minha presidente de partido, quero esclarecer isso, que a Assunção Cristas não tinha cérebro. E que era o Adolfo que estava por trás e que é o Adolfo que mandava e que era o Adolfo que puxava cordelinhos. A Assunção saberá, com certeza, com toda a amizade que eu tenho, que se fosse eu, havia várias coisas, nomeadamente em matérias económicas, onde podíamos ter ido de forma diferente, mais longe, e portanto não essa ideia de que ela era uma forma vazia e que era o Adolfo que lá estava por dentro. Peço imensa desculpa, mas isso é de um machismo atroz. Relativamente ao programa eleitoral, ele não reflete a visão que eu tinha para o partido. Ela reflete a visão que o partido tinha de si próprio. E colaboraram nesse programa muitas figuras de todas as tendências do partido. E eu acho que tenho muito orgulho no programa que apresentei. Eu, aliás, até hoje, não consigo encontrar pessoas que me digam que o programa desrespeitava a história do CDS, que era um programa lunático, que era um programa que não tinha propostas boas. Aliás, das poucas propostas que esta direção tem posto cá fora, todas constavam do programa, ou estão inspiradas nesse programa. Verdade. E, portanto, eu tenho muito orgulho do trabalho que fizemos, porque eu limitei, não é limitar, mas eu coordenei. Estamos a falar de as propostas que vêm, por exemplo, na área da natalidade. Vieram muitas, aliás, do Filipe Anacoreta Correia, por exemplo, que colaborou ativamente nessa parte do programa, portanto, o programa recebeu, porque eu sempre coordenei coisas no CDS, sempre que trabalhei sempre com todas as sensibilidades. Sempre, porque é assim que eu sei trabalhar, porque acho que temos que tirar o melhor de todos nós. E, portanto, relativamente ao programa, eu não enjeito o programa e se me quiserem responsabilizar, eu acho que o CDS, a forma como olha para o professor Adriano Moreira, foi responsável por 4%. E nem por isso nós o desrespeitamos. E, portanto, acho que devia haver algum cuidado na forma como se trata o resultado que tivemos. Claro. E como se trata a direção e a liderança anterior.
que também fez coisas positivas e também fez coisas boas. E por fim, se era a receita, ou se era a mesma, como é que é a mesma... Se a mesma receita iria produzir resultados diferentes. Isto partindo do pressuposto que seria a mesma receita, não é? Essa é a proposta que eu iria fazer num congresso se esse congresso existisse. Eu no Conselho Nacional disse, eu vou apresentar a minha estratégia, eu vou apresentar a minha equipa, eu vou apresentar. Não tive a oportunidade de o fazer, porque o Conselho Nacional assim o não entendeu, e depois então, acho que sim, caberia às pessoas poderem julgar se é a mesma receita, se não é a mesma receita. Agora, não renego em nada o passado da minha militância, nem do exercício do cargo de vice-presidente. Não renego em absoluto o orgulho que tive em fazer parte dessa direção, nem do trabalho que está desenvolvido no programa eleitoral. Tenho muito orgulho disso. Havia só aqui uma pergunta que é o que é que correu mal? Ou seja... certo. Esse é outro ponto. O Congresso de Aveiro fez esse balanço. E era suposto que esse balanço estivesse certo e a estratégia vencedora tivesse feito o diagnóstico certo e pudéssemos crescer a partir daí, mas não é isso que está a acontecer. Portanto, nós não podemos estar permanentemente a fazer um balanço daquilo que correu mal, e eu interpretei os resultados, dei uma entrevista na altura, na véspera desse congresso, a explicar os fatores externos e internos, e portanto da nossa responsabilidade, que justificavam aquele resultado, mas esse balanço está feito no Congresso de Aveiro. E, portanto, querer retrazer esses 4%, quando, ignorando a circunstância em que nós estamos, que é de definhamento social, porque as sondagens terão o seu valor, mas para mim não é a sondagem que determina a convicção de que estamos a definhar. É eu não encontrar ninguém que me diga que isto nos está a correr bem. É não encontrar ninguém que me diga que vai estar em nós. As sondagens sempre foram nossas inimigas. Sim, não, as sondagens não é o problema. A questão é que se confirma as sondagens quando as pessoas andam na rua. Quando andamos na rua e falamos com pessoas, percebemos que... próprios militantes. Só conversares com a própria militância. Mas Jorge, aceito, se há pessoas que pensam isso, se há pessoas que pensam que eu sou responsável pelos 4%, se há pessoas que acham que eu é que era o mastermind, se há pessoas que acham isso, é justo que cada um pensa aquilo que pensa. Num congresso teríamos a oportunidade de ver, porque parece-me quase sempre que isso é uma forma de não avaliarmos o que está a passar agora. Há uma certa... Eu costumo gozar com isto, que é a esquerda tem uma mania de dizer que a culpa de tudo o que acontece em Portugal é do Passos. E há uma certa militância que justifica tudo o que está a acontecer com as direções anteriores. Sobretudo com a imediatamente anterior. Até há pouco tempo era só com a imediatamente anterior. Neste Conselho Nacional já ouvimos que tudo está mal por causa das direções de Paulo Portas. Portanto, vai-se somando o espaço temporal. Mas acho que isso é pouco produtivo para aquilo que fazemos. Se vocês forem ver o artigo que eu escrevi no Observador, se o forem reler, e se viram ou se tiveram acesso à minha intervenção no Conselho Nacional, verão que toda a intervenção e todo o artigo é feito para o futuro. E é sempre um grito de para o futuro. Não perdi uma linha, nem um segundo. Só assim é que se devia trabalhar, é para a frente. Não, acho que os balanços têm que se fazer, como claro, é evidente. Claro que sim. E, portanto, não se pode ter um resultado 4. Não dá para olhar para a frente, sem olhar para o balanço, mas não há um plano para agora, trás. Claro. Como é evidente. E pessoas que estiveram nos momentos altos do partido e que também estiveram no momento baixo, não podem ficar apenas conhecidas pelo momento baixo e como se esquecendo tudo aquilo que fizeram e que trabalharam. Eu estou no... Enfim, há pessoas que estão no CDS há muito poucos anos e já dizem que eu tenho que me ir embora e fazem cartas de mau cristianismo e coisas do género e pessoas que acabaram de chegar. Quer dizer, eu tenho muita da minha vida em paralelo com o CDS, portanto... E dedicada a este partido, não é? E eu devo muito ao CDS. E o CDS deve muito, sem dúvida. Não, eu devo seguramente mais porque o CDS é uma instituição, não é? Claro. Mas com certeza todos nós teremos as nossas... enfim, a forma como aproveitamos as oportunidades que nos dão terá com certeza características individuais. Mas eu vim da Covilhã sem conhecer ninguém em Lisboa e, portanto, muitas das oportunidades que eu tive na vida foi o CDS que me as deu. E eu não esqueço isso. Quem lhe deve muito, na verdade, é esta comissão parlamentar. Certíssimo. Mas o Jorge... Porque... Eu, para além disso, queria só dizer uma coisa, e em tom de elogio,
porque de facto, para além de facto, vi a tua intervenção no Conselho Nacional, e para além de ser claro que o teu raciocínio está virado para o futuro, também se repara que o teu, não é ataque, mas digamos que tu olhas para o adversário e o adversário está lá fora, não está cá dentro. Eu acho que isso é aquilo que, e pronto, e acho que não é segredo para ninguém que tanto eu como o Otávio te apoiámos e apoiámos a tua candidatura, e portanto penso que isso deveria ser aquilo que devia motivar o partido. Há guerras internas que são grandes e que são duras e que têm razão de ser, e como sempre acontece nessas coisas, há razão dos dois lados. E perguntaram muitas vezes, mas como é que tu vais conseguir num partido que está com guerras, com fações tão graves, tão duras, como é que tu achas que é possível resolver-se isso? E a minha resposta tem sido sempre a mesma. As guerras internas só se conseguem resolver quando se mobilizam as pessoas para uma guerra externa. É a única forma. Caso contrário, as guerras internas vão continuar a existir sempre. Porque o não sei quantos foi candidato, cabeça de lista, e devia ter sido outro, e vem não sei de onde, e o outro disse-me não sei o quê. Todas essas guerras que têm muitos anos são guerras que sempre existiram e que vão perdurar no tempo, como é normal em qualquer família, qualquer associação e em qualquer partido. A única forma que existe de resolver esse problema é mobilizar essas pessoas para um combate maior, lá para fora. É a única forma. Caso contrário, vai ser impossível resolvê-las. E esse combate, que é vocacionar as pessoas para fora, não é um combate retórico. Dizer o nosso inimigo está lá fora. É preciso dar instrumentos, ou seja, é preciso mobilizar as pessoas para algo que está a acontecer, para propostas que estejam a acontecer, para uma mudança que está a acontecer, para um programa que temos para apresentar. Isso é que tem que ser feito, porque com isso as pessoas entretêm-se e mobilizam-se, e as guerras poderão continuar a existir, mas descem na lista de prioridades dessas pessoas, essas guerras descem e estão motivadas para o combate externo, que é aquilo que devíamos estar a fazer. E devíamos estar a fazê-lo, parece-me a mim, se me permites, de uma forma muito mais proativa e menos reativa. Que eu acho que tem sido esse um bocadinho o problema da direita moderada em Portugal, é que andamos um bocadinho a reboque e tentamos, ou agimos mais na reação do que propriamente na ação. Tem havido falta de iniciativa, eu acho, concordo. Isto é, vamos reagindo dizendo que o governo está mal, e muitas das vezes quando reagimos com razão, E bem. não é? E está correto, mas a ausência de um plano alternativo que esteja permanentemente em cima da mesa também nos impede de antecipar propostas, de antecipar erros que o governo vai cometer e de conseguir contrapor com uma proposta que seja mobilizadora. Isso é verdade. Adolfo, peço desculpa, senhor deputado não inscrito. A última pergunta que tenho para si é a seguinte: nas próximas eleições do CDS, será candidato à liderança do partido? Eu disse, e enfim, as frases não têm muito tempo, têm pouco tempo, que achava que o CDS vivia uma crise de sobrevivência e que daqui a um ano podia ser tarde para resolver esse problema de sobrevivência. E que só faz sentido uma candidatura quando a pessoa entende que consegue resolver o problema. E eu disse que é uma opinião minha e sobre mim próprio, portanto, sujeita a que seja considerada uma absoluta falta de humildade, que neste momento, com os meses que ainda temos pela frente até às autárquicas e até às legislativas, que eu achava que era possível liderar que ainda íamos a tempo. Que ainda íamos a tempo de mudar. E, portanto, é com essa frase que fico. Vamos ver o que é que nos diz o contexto sobre como é que vamos chegar no final deste ano eleitoral, o que é que vai acontecer, e se é ou não é possível fazer uma avaliação sobre o estado do CDS. E se o Nuno Melo for candidato? Jorge, isso já são cenários. Nós neste momento acabámos. Não, e é importante dizer isto. Não é só porque o Nuno Melo falou precisamente sobre isso. Mas, Jorge, mas é mesmo importante dizer isto, que o CDS teve neste momento uma oportunidade de clarificação. Usou essa oportunidade como entendeu. Se usou essa oportunidade como entendeu, o mínimo que devíamos fazer é respeitar a clarificação que o partido entendeu dar ao país, que é dizer que as coisas estavam bem assim. E, portanto, temos que respeitar as estruturas do partido. Não podemos estar a discutir lideranças quando esta direção, ou o que resta dela, claro, teve a confiança de 54%. E tem toda a legitimidade. Tem 54%. Portanto, o CDS disse ao país que as coisas estavam a correr bem e que íamos continuar a manter o caminho. Pronto, temos que respeitar essa decisão. E vamos, caminhando.
Muito obrigado. Senhor Deputado, obrigado pelo seu paupérrimo Ora, é pelo essa. vosso trabalho, que foi salvo aqui pelo nosso... Lamentável, diria eu. Está lamentável, que foi salvo aqui Lamentável. pelo nosso deputado não inscrito. Sendo este a primeira bancada em que, pronto, que não é o piloto, não é? Em que realmente estamos a fazer os segmentos. Estamos a fazer isto com como deve alguém... ser, mais ou menos. E com alguém com, E com, alguém. com algum nível, não é? Alguém Portanto, ilustre. Vamos apresentar então um segmento que vai ser recorrente nos nossos podcasts. Nos com e programas sem com convidado. Não, com e sem convidado. Que é o segmento de meteorologia. Ah. Que é para saber se amanhã levas galochas ou não para a rua. Portanto, passamos a apresentar o segmento de meteorologia, que eu deduzo que não precisa de grande explicação. Não. As pessoas vão perceber. Portanto, de seguida, está aqui o nosso momento de meteorologia. Meteorologia. Pessoal, estão a ver aquela malta que nos diz sempre nos atos eleitorais: temos que combater a abstenção, precisamos de ir votar, vá votar, votar é importante, não permita que outro escolha por si. Eu olho para isto e penso: esta gente está mesmo interessada em combater a abstenção. Isto era verdade. Se depois eu não olhasse aos resultados das eleições legislativas e tivesse visto que cerca de 700 mil votos não serviram para absolutamente nada. Ora, vejamos. Nas últimas eleições de 2019, nas eleições legislativas, concorreram 21 partidos. Apenas 9 viram os seus votos terem utilidade. 680 mil votos foram deitados ao lixo. Ora, esta malta quer combater o quê? Esta malta não quer combater nada. Esta malta quer que vá votar para quê? Eu vou votar para quê? Vejamos. 2 partidos novos que nasceram em 2019 foram às eleições, tiveram cerca de 80 mil votos juntos e não tiveram um único representante. Então, mas eu vou votar e o meu voto não serve de nada? Espera! O voto dos outros é mais importante que o meu? Convençam-me porque é que eu tenho que sair de casa para ir votar. Pois é, esta malta anda a brincar connosco. Enquanto esta malta não começar a perceber que nós temos que agarrar e olhar aos círculos eleitorais, escolher pessoas da terra, pessoas que representem, não é paraquedistas, alguém sabe quem é o número 2 e o número 3 da lista da A ou B de Braga? Ninguém sabe. O que a gente sabe é que vão há pessoas paraquedistas que vêm mandadas de Lisboa. Lisboa é que vai dizer o que é que Braga, o que é que Aveiro, o que é que o Porto, o que é que Setúbal, o que é que Viseu, o que é que os Açores e a Madeira precisam. É Lisboa. São as direções. Malta, nós temos que combater isto. E temos que combater isto como? Com a reforma do sistema eleitoral. Temos que acabar com o método onde temos que ter círculos uninominais, temos que mudar o sistema político, porque senão, malta, isto não vai mudar nada. Enquanto tu não mudares isto, enquanto não fizeres isto junto da nossa população e junto dos partidos políticos, isto não vai mudar. É que até os grandes partidos, a grande maioria dos partidos, dos votos nos grandes partidos, não têm utilidade. São deitados à rua. Porquê? Porque os partidos pequeninos, os chamados partidos sem assento parlamentar, têm cerca de 200 mil, 250 mil votos. O resto é dos grandes partidos, que como não conseguem um mandato, não serve para absolutamente nada. Ora, vejamos, o meu partido, o partido em que eu votei, o RIR, não devia ter lá um representante, sendo que tem 36 mil votos. Claro que devia, pessoal. Mas vem isto a propósito de vos dizer o seguinte: a meteorologia para amanhã, em Wuhan, vai estar céu limpo durante o dia, vamos ter máximas de 24 graus, mínimas de 10 graus, períodos nublados pela noite e vento por cerca de 30 km/h amanhã em Wuhan. Muito bem, agora passamos ao próximo segmento do nosso programa, que se chama descentralização. Existe, como sabemos, uma necessidade urgente de descentralizar e essa necessidade é uma necessidade a que a bancada parlamentar dá resposta. Como? Perguntam vocês. Lamentavelmente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, damos resposta dando voz a estruturas concelhias, estruturas distritais, de qualquer partido, de qualquer juventude partidária, para poder ter 2 minutos aqui no nosso programa, para nos trazer as suas preocupações, para nos trazer os seus problemas. E, portanto, passemos então ao descentralização. Descentralização.
Olá a todos, daqui João Sousa, secretário-geral da Juventude Popular de Sintra. Antes de mais, quero agradecer o convite ao Otávio e ao Jorge, muito obrigado. Em relação a toda esta polémica, não deixa de ser curioso. Eu comecei por fazer um comunicado da Juventude Popular de Sintra, toda a gente viu, um comunicado perfeitamente normal, dirigido à Conselhia, para as pessoas verem, explicar a decisão do Francisco Rodrigues dos Santos e do partido em relação a isto do Mamadou Ba, do porquê a expulsão do grupo de trabalho do governo. Não vou estar a enumerar outra vez os motivos, mas acho que ficou claro que ele tem um discurso de incentivo ao ódio e um discurso divisório, que ele tenta separar as pessoas em nós e eles. Isso está errado, somos todos portugueses, somos todos cidadãos. E esse discurso dele é que muitas vezes promove esse tipo de atos discriminatórios. Pronto, eu fiz um vídeo normalmente e depois o que deixou de ser curioso é que toda a gente, muita gente aliás, começou a criticar, mas começaram a criticar com ataques pessoais, a gozar com o meu cabelo neste caso. Isso tudo é aceitável de bots da internet, pessoas que estão escondidas atrás de um ecrã a tentar denegrir a imagem dos outros e que não têm qualquer conhecimento de causa, não têm poder argumentativo e depois é a única maneira que têm de tentar humilhar os outros. Mas o que eu não esperava, e isso foi mesmo o que me deixou a mim e a todos perplexos, foi uma ex-candidata à presidência da República, uma mulher de 67 anos, diplomata, eurodeputada, a chamar-me coitadinho e a dizer o que é que ele tem na cabeça, quem é que lhe enfiou o capacete prussiano. Assim, eu não tenho nada contra, eu levo isso tudo na brincadeira, tudo tranquilo. A minha questão é, essa senhora candidatou-se à presidência da República. Essa senhora tem 67 anos. Ela tem idade para ser minha avó. Isso é uma falta de respeito profunda. É assim, eu não me ofendi e não fui... E é triste ter de ser eu com 18 anos a dizer isto, mas eu não fui descer ao nível dela de fazer ataques pessoais, porque eu acho que na política, especialmente na política democrática, não nessa política de tasca, nessa política de insultos e de conversa taberneira, eu acho que a política faz-se com trocas de argumentos e tentarmos expor as nossas ideias e se não concordamos, discordamos, mas apresentamos argumentos e uma troca de ideias fluida, saudável, democrática. Agora, começar com ataques pessoais não faz sentido nenhum, muito menos de uma senhora como aquelas. Eu fiquei desiludido mesmo porque podia dizer que não esperava, mas se calhar daquela candidata em específico até já esperava, mas não deixa de ser deprimente. E o que me deixou mais feliz foi que não estamos perdidos nesse aspecto. Eu acho que a maioria das pessoas ainda são pessoas respeitadoras, que acham que a educação é mais importante do que esquerdas, direitas, politiquices. É muito mais importante o respeito, a educação, a empatia pelos outros. Eu acho que nisso as pessoas até tiveram bem. Eu recebi dezenas de mensagens de apoio, centenas de pessoas a apoiarem-me no Twitter. E a maioria das pessoas estava com essa mensagem positiva, não te deixes de ir abaixo, cada um tem as suas características físicas, cada um tem o seu estilo como quer. Vivemos numa sociedade livre e democrática, ninguém tem que julgar os outros pelas aparências. A Ana Gomes esteve mal, desceu um nível completamente baixo, teve uma atitude completamente desrespeituosa, uma falta de educação tremenda e as pessoas estiveram, de um modo geral, as pessoas estiveram do meu lado. E foi isso, e é isso que me deixa confiante, é que os portugueses não gostam de pessoas gozonas, não gostam de pessoas que não são tolerantes, que não respeitam, neste caso, o estilo dos outros sequer. E pronto, e foi isso que se resumiu toda esta polémica. Ela, entretanto, veio-me fazer pedir desculpas, porque não foi um pedido de desculpas nenhum, não se referiu ao meu nome, referiu-se ao meu cabelo mais uma vez de forma jocosa, como aquilo que ele tem na cabeça. E notou-se que foi completamente forçado e, além disso, fez falsas insinuações a dizer que eu estava a defender, eu e a JP estávamos a defender a deportação do Mamadou Ba. Eu queria clarificar isto aqui para toda a gente poder ver. Nós não defendemos a deportação do Mamadou Ba. O que nós defendemos é que o Mamadou Ba deixe de integrar o grupo de trabalho no combate ao racismo do governo porque não tem competência para tal. Uma pessoa que semeia o ódio, que tem um discurso discriminatório, não pode estar à frente do SOS Racismo, de um grupo de trabalho que está precisamente a combater a discriminação e o ódio. E foi esta a minha posição desde sempre, foi esta a posição da JP. E queria agradecer-vos mais uma vez a vocês os dois por me terem convidado e a todos aqueles que me apoiaram. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam então neste sábado à noite. Está oficialmente encerrada esta sessão da bancada parlamentar. Novamente...
Falta um momento. Agradecer. Qual momento? Temos de perguntar ao Adolfo se o Adolfo quer mandar beijinhos para casa. Era o que eu ia dizer a seguir. Peço desculpa, estava já a encerrar a sessão. Agradecer ao nosso deputado não inscrito a sua Peço presença desculpa, nesta Sr. Presidente, peço lamentável desculpa. bancada e, evidentemente, perguntar-lhe se, no seu momento de despedida, quer mandar beijinhos para casa. Quero, com certeza. Quero mandar beijinhos para casa, quero mandar beijinhos para a minha família, que é bastante importante na minha vida. Também dizer que acredito mesmo que há um espaço político da direita radicalmente moderada, da direita que acredita nas liberdades, da direita que acredita no outro, na diferença, que acredita na tolerância, que acredita na iniciativa, no esforço, que há um enorme espaço político para ocupar. E é essas pessoas que não fiquem com a ideia de que estamos condenados a ter uma espécie de polarização em que são convidadas a radicalizar-se para um lado ou a radicalizar-se para o outro. Há espaço para o diálogo. Isso claramente, tem que haver. Não há reforma nenhuma que possa ser aprovada e existir num país se não houver diálogo e consenso. Isso não é possível. Senhor Deputado, muito obrigado pela sua presença nesta bancada parlamentar. Jorge, lamentavelmente para a semana cá estaremos. Cá estaremos. Os dois lamentáveis do costume para chorar mais um pouco. É verdade. Portanto, neste sentido, agradeço também aos nossos ouvintes a terem perdido mais um sábado à noite e contamos com eles para perder mais um sábado à noite. Assim sucessivamente. Para a semana, cá estaremos para a semana os dois lamentáveis do costume, com mais Lamentavelmente um par de segmentos. sem um convidado Lamentavelmente de sem um luxo, convidado de luxo como o Adolfo. tivemos hoje. Pronto. É pena. É lamentável. É lamentável. Queria dizer É lamentável. aos senhores das galerias façam o favor de se retirarem. 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 Estes tipos estão a gozar comigo.